ele andasse mais 300 metros, ele achava. Tá, mas eu vou falar aqui. Bom dia a todos. Estando na hora designada e presentes todos os magistrados, o Ministério Público, a senhora secretária, o pessoal de apoio, os advogados. E ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a sessão de julgamento desta manhã. Submeto aos eminentes colegas a aprovação da ata anterior. E não havendo nenhuma divergência, declaro a mesma aprovada. Há algum registro a fazer? Senhora presidente, eu tenho. Eu queria que mandasse um ofício com as nossas condolências para a nossa colega Cláudia, lá de Itajubá. O marido dela, o francês que estava desaparecido, o senhor Eric Welterlan, foi encontrado, infelizmente falecido. Então, eu queria que mandasse um ofício de condolências para ela. Tá. Pessoa que eu gosto muito, a doutora Cláudia lá, muito bacana e tudo mais. Desejando a ela que Deus ilumine ela nesse caminho. É o que ela precisa nesse momento, né? Esses quase 20 dias de busca, né? Muito sofrimento. Eu acho que agora ela vai ter paz e o espírito do marido dela também. A nossa adesão, senhor? Com a adesão de todos os presentes, os magistrados presentes, né? Senhora presidente, se nos permite, no nosso nome pessoal, das advogadas e advogados presentes, da OAB e da AMAT, querer aderir à manifestação de Sua Excelência, uma vez que a doutora Cláudia, infelizmente, morreu-lhe o marido num trágico acontecimento. Então, fica aqui a nossa manifestação de pesar, senhor presidente. Tá, muito obrigada. Está registrado, doutor. Obrigado. Presidente, pela ordem, também gostaria de registrar ontem o aniversário do nosso querido ex-presidente do tribunal, doutor Dácio Guimarães de Andrade, pai do nosso colega, doutor Helder. Foi um presidente muito bom para a gente. Isso mesmo, que Inclusive, ele tenha para muitos todos nós do anos de vida e tribunal. continue atuando no justiça do trabalho, com a educação de sempre, né? Tá. E a atenção de sempre com os colegas. A nossa adesão Com a também. adesão do Ministério Público. Farei isso para ele. Vamos apregoar os processos, observando as ordens de preferência com a senhora secretária. No PJE, na pauta da doutora Maristela, no 13 da pauta, é inscrito o doutor Bruno Sobreira de Oliveira pela recorrente reclamante. Eu estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pelos reclamados, primeiro, segundo e terceiro, exceto quanto ao apelo dos bancos réus a respeito do tema sábados, domingos e feriados em dobro, por ausência de interesse recursal. No mérito, eu estou dando parcial provimento aos apelos dos réus para excluir da condenação a PLR do ano de 2015, por falta de instrumento normativo nos autos. Determina a aplicação do índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança, TR, para os débitos trabalhistas devidos até 24 de 3 de 2015, sendo que, a partir de 25 de 3 de 2015, a correção deve ser realizada pelo IPCAE. Estou também limitando a condenação ao pagamento de multa pelo não cumprimento da obrigação de anotação da CTPS ao valor de R$ 6.000. Estou excluindo da condenação o pagamento dos honorários recíprocos. Conheço do recurso adesivo interposto pelo reclamante no método do provimento para excluir da condenação os honorários de sucumbência. Estou mantendo o valor da condenação porque é ainda compatível. Com a palavra, doutor. Excelentíssima senhora desembargadora presidente, aqui em cumprimento os demais eminentes desembargadores, ilustre membro do parquê, colegas presentes, serventuários da casa, muito bom dia. Aguardar eventual voto de divergência, por gentileza. Bom. Passo a palavra agora para o segundo votante. Excelência, eu acompanho o voto de Vossa Excelência totalmente, salvo quanto à aplicação do IPCAE. Eu não aplico o IPCAE e fico vencida na exclusão dos honorários sucumbenciais a ambas as partes. A sentença foi proferida já sob a nova lei, então eu aplico a nova lei. Porque eu entendo que somente as ações ajuizadas após a entrada em vigor da Lei de Reforma Trabalhista que eu aplico os honorários sucumbenciais recíprocos. Então, eu vou ficar vencida quanto ao IPCAE, porque vocês dois não me acompanham. Tá.
Aplica TR, né? É. É só negar provimento. Então, é dar provimento ao recurso dos reclamados para determinar a aplicação da TR. Porque eles também recorreram disso. Ah, tá. Só conferir aqui. A sentença já não deu só TR, não? A sentença deu no período todo, eu estou limitando, né? E vocês estão tirando. Aí, no provimento Afastar das reclamadas, é para determinar a aplicação da TR na correção dos cálculos. Não, porque a juíza mandou aplicar o IPCA do período inteiro. Eu estou limitando a 25 de março. Então, é para dar provimento para determinar a aplicação da TR na correção dos cálculos. Doutor, é matéria de direito, o senhor já está satisfeito, né, doutor? Sim, excelência, sim. Então, e assim fica proclamado o resultado. Obrigado, excelência. Como há muita sustentação oral, eu ia pedir a compreensão dos advogados para sermos rápidos e objetivos nas sustentações orais, na medida do possível, claro. Nós vamos agora pregoar um processo em que a advogada pediu preferência, que ela se submeteu a uma cirurgia, e a senhora secretária para pregoar o processo. Então, passando para a sessão do doutor Helder, no 16 da pauta, inscritos doutor Acidermo da Costa e Silva, pelo recorrente reclamante, e doutora Gisele Saraiva Sete Câmara, pela recorrente reclamada. 16 da pauta, doutor Helder. Obrigada, excelência. Obrigada, presidente, pela preferência que foi me concedida. O relator vai pregoar, em seguida a senhora, eu passo a palavra à senhora, viu, doutora? Senhora presidente, esse processo veio adiado, um processo que nós ficamos debatendo aí, o doutor... Retirar de pauta. Retirar de pauta. O doutor Rodrigo apresentou lúcidos argumentos, e por isso, senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário oferecido pelo reclamado e, no mérito, estou lhe dando provimento integral para modificando a R-sentença proferida e julgar improcedente todos os pedidos vestibulares. Invertidos os ônus da sucumbência, arcará o sindicato autor com pagamento dos honorários periciais de arbitragem em R$ 3.000 e também pelas custas processuais de R$ 5.227,20, calculados sobre R$ 261.360, valor dado à causa. Com a palavra. Os demais votos eu poderia escutar, excelência, porque esse foi favorável. Pois é, mas tem a sustentação da outra parte, doutora? Tem, então. Bom, então, ratificando, né, o recurso da Azul. Doutora, só um minutinho. Quem fala primeiro é o reclamante, nesse caso. A senhora me desculpa de eu não ter explicado. Porque não entendi. Eu também te falo. Bom dia, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais componentes dessa turma, ilustre representante do Ministério Público, serventuários e colegas advogados aqui presentes. Ousando discordar da conclusão a que chegou o ilustre relator em dar provimento ao recurso, o sindicato aponta que há 3 questões cruciais a serem observadas no caso em tela, sendo a primeira, se a aferição da área de risco se dá pela linha Q ou pela linha G do quadro 3 do anexo 2 da NR 16. Segundo ponto, quais posições de trabalho dos substituídos em que implicavam em adentrar, transitar ou permanecer nessa área de risco. E a terceira é se os substituídos faziam ou não rodízio
variavam de posição de trabalho. Bem, em relação à linha Q, que acredito tenha sido utilizada pelo ilustre relator para dar provimento ao recurso, não vejo como uma área de risco de uma operação de abastecimento de aeronave em que envolve volumes de combustível em torno de 5.000, 8.000 litros por operação, ter a mesma área de risco de uma operação de abastecimento de imposto de gasolina em via pública para carros comuns. No parecer técnico do assistente da própria reclamada, hora recorrente, ele mesmo reconhece que a linha Q é utilizada para operações de abastecimento de carro, o que não tem como. Uma operação de abastecimento de carro envolve volumes de 50 litros, 60 litros, enquanto que o volume de uma operação de aeronave se dá praticamente o que o posto de gasolina vai vender na semana inteira. Então, não tem como se aplicar essa limitação de 7,5 metros. Sem contar que a linha Q não fala em limitação de 7,5 metros, mas no mínimo de 7,5 metros. Então, ficou pendente realmente qual é o valor que assegura, além desses 7,5 metros. Esse é o mínimo que está previsto em lei. Então, para aferir realmente qual é o raio, deveria ter feito uma avaliação pelo perito, então, mas não constatar o mínimo, porque senão, no caso em tela, nem haveria necessidade de um trabalho técnico para apuração. Sem contar que as questões, as medidas de segurança que a RIBAC 154, que é os regulamentos brasileiros da aviação civil, estabelece medidas que não são suportáveis numa área tão diminuta quanto de um raio de 7,5 metros. Tais como, sem contar que ela mesma define a área de operação de reabastecimento da aeronave, ela mesma define que essa área é a correspondente ao pátio, ou, no mínimo, a posição de estacionamento. Daí ser inviável que se limite a esses 7,5 metros. Quanto à prova do rodízio, a confissão, tanto na defesa, tanto do preposto, e sem contar que a própria testemunha, a primeira testemunha da reclamada, também reconhece a variação de campos de atuação, sendo que todos eles também reconhecem que adentro a pista, adentro a área restrita da pista, que corresponde exatamente à área de risco. Então, se todos os agentes de aeroporto substituídos, eles fazem um rodízio entre si, sendo que das 3 posições que eles declinaram para o exercício da função, 2 implicam em adentrar a área de risco, isso significa que, no mínimo, 3 semanas por mês, eles estariam escalados para exercer e adentrar a área de risco. Então, com essas considerações, Excelência, discordando da conclusão do ilustre relator, pugno pelo não provimento do apelo da reclamada. Obrigado. A palavra jogada da empresa. Ilustre relatora, méritos desembargadores, obrigado primeiro pela preferência na pauta. Quanto ao recurso da Azul, gostaria de rogar a vênia pelo acompanhamento do voto do ilustre relator, uma vez que essa questão dos substitutos é uma questão já polêmica em relação à aviação, e é bem claro que, primeiro, na parte da ilegitimidade que a gente argui do sindicato, porque eles colocam na mesma situação vários tipos de partes que estão em várias áreas diferentes, discordando da alegação do colega, mas são várias áreas diferentes e não há como se determinar
onde cada um estava trabalhando, se tinha ou não adentrado a pista. Então, foi colocado de uma forma genérica isso. Então, roga a pela preliminar, o acolhimento. E, no mérito, em relação ao raio, ao perímetro, a perícia ela ficou uma perícia bem inconclusiva em relação a isso, e nós entendemos que primeiramente, que os substitutos eles não vão à pista, raramente. Isso aí a gente já demonstra isso muito claramente. E, quanto a isso, não é no período de abastecimento ou, né, de área de risco. Então, eles não vão nesse perímetro de 7,5 metros. Então, rogo vênia pela a procedência do nosso recurso ordinário, né, com acompanhamento do voto do ilustrador. Essa é a minha pretensão. Muito obrigada. Palavra, senhor relator. Senhora presidente, é exatamente isso que foi falado da tribuna. Esse processo é uma ação civil que o sindicato está pedindo o adicional de periculosidade para todos que exercem a função de agente de pista finger, ou de finger, né, aquele braço que tem. O perito examinou, são 3 grupos de trabalho, tem um pessoal que trabalha no terminal, no check-in, check-out de passageiros, tem o outro grupo que trabalha lá no embarque, aquele pessoal que fica na porta lá recebendo os tickets e tudo mais, e o terceiro grupo que faz o trabalho remoto, que é o embarque e desembarque de passageiros já na pista, em casos especiais. O perito analisou isso e, com base apenas nessa questão do rodízio, diz que todo mundo tem direito. E não é assim, foi uma prova muito inespecífica, como foi salientado anteriormente, no debate que nós tivemos antes. Então, eu achei que a prova ficou muito imprecisa. Por isso que eu estou, até por falta de prova mesmo, que eu estou dando provimento ao recurso. Mas estou salientando aqui também que isso aqui não termina para os trabalhadores envolvidos na questão, pois, em casos individuais, aplicação à lógica aqui do Código de Defesa do Consumidor, se cada um tiver interesse e tiver realmente nessa condição de perigo, de situação periculosa, poderá entrar com ação individual, mas, do jeito que está, você determina pagar adicional de periculosidade para todo mundo, inclusive para o pessoal que fica no check-in, check-out de aeroporto, aí data vênia é demais. Por isso, senhora presidente, acho, sim, que a prova foi falha, assim como também foi falho o juiz e foram falhos também os advogados para tentar examinar melhor essa questão das pessoas que atuaram nos autos. Mas, dessa forma aqui, a gente não tem condições de determinar nova prova, nem nada, a gente tem que julgar de acordo com o que está. Por isso, senhora presidente, infelizmente, eu vou manter meu voto do jeito que foi proferido. Sou segunda votante, eu concordo parcialmente com o seu relator, no sentido de que a prova foi inespecífica e genérica. E eu acho que o próprio sindicato, ele pecou nisso, porque entra com a reclamação trabalhista envolvendo empregados com várias funções. Eu acho que teria que agrupar uma ação para os atendentes de loja, né, ou de balcão, né? Como que chama? É os agentes de pista. Check-in, pessoal do check-in, check-out. Então, o que ele fez? Ele colocou todo mundo nessa ação. Aí dificulta para o perito, dificulta para os advogados, porque a prova é muito abrangente, dificulta para o juiz e dificulta para o tribunal. Então, eu achei a prova muito genérica e eu fico vencida porque a minha proposta era de determinar a complementação do laudo pericial. A minha primeira opção era a complementação do laudo pericial pelo mesmo perito. Então, eu fico como voto terceiro votante. Estou achando que essa perícia ela acabou sendo genérica, porque o pedido também, como bem explicado pelo relator, é genérico. Se nós depois fomos verificar, são mais de 70 substituídos processuais. E se for data máxima vênia, nós determinarmos que a perícia seja feita em relação a cada um dos substituídos, data máxima vênia, a ação coletiva vai perder o sentido, vai se tornar uma verdadeira ação individual. Data máxima vênia, então, eu acho que a melhor solução, então, seria julgar improcedente e depois, por insuficiência de provas, e depois, se os interessados
que foram substituídos processuais verificarem que não, ele trabalhava, assim, na área de operações de abastecimento de aeronaves, em situação não eventual, em situação permanente, ele, então, entre com a sua ação individual. Mas, em termos de ação coletiva, para mais de 70 substituídos, cada um fazendo uma função diferente, com várias atividades diferentes, eu acho que não é o caso de ação coletiva, e a prova, então, se revelou insuficiente para deferir para todos eles o adicional de insalubridade, de periculosidade. Tá, máxima vez. Tá, então, o resultado Acompanho será... o relator. Acompanho o relator. Então, eu fico vencida porque determinava a complementação do laudo pericial. Muito obrigada. Vencida a segunda votante, que determinava a complementação do laudo pericial. E assim fica proclamado o resultado. Muito obrigada. Excelências, um bom dia. Bom dia. Observando a preferência regimental, nós iremos agora para o processo adiado na sessão de EDs e extra-pauta do doutor Helder. Ele foi o 18 da pauta do dia 3, inscrito o doutor Felipe Dourado Lajas, pelo recorrente reclamante. A pauta, extra-pauta do doutor Helder é o primeiro. A palavra, senhor relator. Senhora presidente, eu estou conhecendo de ambos os recursos, estou negando provimento ao recurso da reclamada, estou dando provimento parcial ao apelo do reclamado para lhe deferir os benefícios da gratuidade da justiça para determinar que os honorários prestados sejam quitados no molde da resolução 66 do Conselho Superior da Justiça e Trabalho para excluir da condenação o pagamento pelas partes dos honorários advocatícios sucumbenciais. Voto, senhora presidente. Com a palavra, o advogado que se encontra na tribuna. Desejo um bom dia a todos os julgadores presentes, meus nobres colegas. Com relação à proposta de voto do doutor Helder, a reclamante concorda e pede para que seja mantida. Especificamente com relação à aplicação da súmula 85, que a reclamante destaca em seu recurso ordinário, o reclamante pugna pela sua aplicação. Nota-se claramente que há uma jornada fixada pelo juízo de primeiro grau, em que há uma habitualidade de prestação de horas extras. Então, numa situação como essa, em que a compensação de jornada sempre ocorre com uma grande quantidade de horas extras prestadas, realmente entende que é devido o pagamento de, ao menos, o adicional das horas extras. Então, de forma breve, a reclamante pugna por essa reforma também do julgado de primeiro grau. Com a palavra, senhor relator. Senhora presidente, aqui a questão é de banco de horas, né? As horas extras que foram feitas foram compensadas pelo sistema de banco de horas. Por isso, não vi nenhuma ilegalidade, irregularidade no procedimento. Por isso, senhora presidente, eu mantenho e estou negando provimento ao apelo da reclamante nesse particular. Bom, eu sou a segunda votante, eu fico vencida, em parte, quanto à multa convencional, porque foram deferidos adicionais noturnos e horas extras. Eu aumentaria uma multa nessa condenação. E até porque a previsão de pagamento de adicional e o próprio adicional na convenção coletiva. Com relação à frequência, o juiz invalidou os cartões de ponto, mas entendeu que o reclamante não havia impugnado a frequência. Só que eu percebi na impugnação que ele realmente impugnou a frequência. Então, eu daria provimento para considerar a frequência integral, excetuadas as férias e as ausências legais. Então, prevalece o voto do senhor relator como proclamado e eu fico vencida em relação à multa e à frequência. E assim fica proclamado o resultado, senhor. Próximo. Muito obrigado. Bom dia. Retornando para a pauta de relatoria da doutora Maristela, no 21 da pauta, é inscrita doutora Alice Valadares Pereira.
Doutor Elias Nege Neto. A advogada do reclamante se encontra? Doutora Alice Valadares Pereira. Só o doutor Elias. Doutor Elias Nege. Parece que a doutora Alice vai só assistir. Sim, né? Ela irá só assistir, me avisaram aqui. E o doutor Elias Nege. É ele que vai sustentar, doutor. Tá. Pois bem, estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo da reclamada para enquadrar o reclamante na exceção a que alude o artigo 622 da CLT e absolvê-la do pagamento de horas extras e reflexos. Ao apelo do reclamante, eu dou provimento parcial para acrescer a condenação, pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000, com juros de 1% ao mês e correção monetária após o primeiro dia útil subsequente ao julgamento desse recurso, na forma da súmula 439 do TST. Estou declarando que a verba hora deferida é de cunho indenizatório. Estou reduzindo o valor da condenação para R$ 40 mil e as custas para R$ 800, podendo a reclamada requerer a devolução pago a maior na forma da fundamentação. Com a palavra, doutor Elias. Senhora presidente, na ilustre pessoa, a quem cumprimento os demais integrantes da egrégia turma, senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhora secretária, demais serventuários e colegas presentes. Com o devido respeito ao entendimento da nobre desembargadora relatora, ora presidente, atende parcialmente aos interesses da empresa reclamada. Não que a empresa reclamada gostasse que houvesse o provimento integral de seu recurso, mas, reiterando o devido respeito, nós entendemos também que, além do enquadramento do reclamante num cargo de confiança, na função de confiança, que ele realmente o era, e foi muito bem visto pela ilustre desembargadora relatora, nós entendemos também que há uma questão de direito, nesse caso, que deveria ser analisado assim com mais profundidade, data vênia, por vossas excelências. É a questão do desconto, do desconto de diferença de estoque, porque quando o gerente assume essa posição, ele firma um contrato com a empresa que, em caso de divergência de estoque na loja em que ele trabalha, a responsabilidade é dele, inclusive materialmente falando. Ora, há um contrato firmado nesse sentido. E os descontos não foram por furto na loja e nem por roubo na loja. Não. Há, inclusive, demonstração nesse sentido nos autos. O desconto foi feito porque faltou no estoque. Na hora do quantitativo lá, do balanço que é procedido semanalmente, houve diferença de estoque. E ele firmou um contrato nesse sentido, se responsabilizando. Então, data máxima vênia, nós entendemos que deve ser mantida esse desconto, na qual ele consentiu e se responsabilizou. Data máxima vênia. E também no tocante ao reflexo das diferenças de comissões no repouso semanal remunerado. Ora, há até um entendimento jurisprudencial nesse sentido, porque se entende como bis in idem que, além de pagar a diferença de comissões, que foi sentenciada, a empresa foi sentenciada nesse seguinte, e, pelo visto, foi mantido por vossas excelências, ainda há de se pagar um reflexo no repouso semanal remunerado, sendo que o trabalho era mensal. E isso já vinha englobado aí no seu estipêndio mensal. Então, data máxima vênia, a empresa reclamada parabeniza a ilustre desembargadora pela reforma parcial no sentido de abolir as horas extras, reconhecendo o cargo de confiança. E gostaria que fosse elastecido o seu voto no sentido de também dar provimento
para que o desconto procedido, não por furto ou roubo na loja, mas sim por uma diferença de estoque, na qual o gerente se responsabilizou, inclusive através de um instrumento, seja também provisionado. E, da mesma forma, esse reflexo no repouso semanal remunerado, que nós entendemos que há aí uma dupla incidência. Pedindo vênia a vossas excelências, com relação ao provimento do recurso obreiro, que por danos morais, eu não me ative aqui da tribuna se foi por uma questão de ele, às vezes, se portar como segurança da loja, entre aspas, segurança, entre aspas, dele levar os depósitos ao banco próximo, também nós entendemos que deveria ser afastada, não ser reconhecido esse provimento do recurso obreiro, porque há uma que o valor era limitado a R$ 2.500. O banco era muito próximo, se não dentro do próprio shopping. Então, não há sentido nisso daí. E mesmo que se mantenha essa decisão, que se respeita, gostaria que fosse minorado o valor para R$ 1.000. Então, pedindo vênia à ilustre relatora, gostaríamos que assim fosse procedido ao elastecimento do voto. Muito obrigado, um bom dia. Bom dia. Bom, eu vou me ater aos pontos sustentados na tribuna, viu, doutor? Com relação às comissões sobre os reflexos semanais remunerados, há uma súmula do TST nesse sentido. Então, estou aplicando a súmula e deferindo. Até porque o comissionista puro, ele não recebe só comissões. Ele recebe comissões mais repousos semanais remunerados. E estou aplicando essa súmula aí. Bom, em relação à restituição de descontos, se falta mercadoria numa loja, ela foi subtraída, né, por alguém. Ela foi subtraída ou pelos próprios empregados da loja ou pelos clientes da loja. E o que a reclamada está querendo é transferir os riscos da atividade econômica para o gerente da loja. Então, ele não é segurança da loja. Se ele fosse segurança da loja, se ele tivesse contratado para ficar investigando as câmeras, né, onde foi, qual o paradeiro da mercadoria, mas ele era gerente da loja. Se assim se entender que ele se responsabiliza por tudo, ele não poderia nem ir ao banheiro, não poderia nem almoçar. Então, a função dele é gerenciar a loja, a menos que houvesse prova de que ele tenha se negligenciado nessa função de gerente de loja. Então, por conta disto, eu estou mantendo a sentença. Com relação à indenização por danos morais, foi pelo transporte de valores, porque há uma lei específica, né, que determina a forma com que a empresa faça os seus transportes de valores. E eu submeto ao segundo votante a minha proposta de voto. De acordo, excelência. Terceira votante. Acompanhando, presidente. E assim fica proclamado o resultado. Muito obrigado, excelência. Bom dia. Doutor Elcio, bom dia. Senhora secretária, para apregoar o processo que será sustentado à distância em Varginha. Bom, passando para a sessão do doutor Rodrigo, no quarto da pauta, inscrito o doutor Tiago Luiz da Cunha, pela recorrida reclamada. Sessão doutor Rodrigo, no quarto da pauta. O advogado nos ouve? Bom dia. Perfeitamente, excelência. Bom dia. Eu passo a palavra agora para o senhor relator para a leitura de sua proposta de voto. Direto à conclusão. Senhor presidente, eu estou conhecendo os recursos no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamante para acrescer a condenação ao pagamento de multa de 5% do valor principal apurado, estabelecida nas CCTs da categoria. Estou negando provimento ao recurso da reclamada e mantenho o valor da condenação, porque ainda é compatível, excelência. Doutor Tiago, o senhor ouviu bem a conclusão do voto, senhor relator? Sim, excelência. Com a palavra. Dispensa a sustentação, excelência.
Eu consulto o segundo votante. Estou de acordo, senhora presidente. Terceiro votante. De acordo, presidente. Doutor Tiago, e assim fica proclamado o resultado. Tem alguma dúvida? Não, excelência. Obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. Então, retornando para a pauta da doutora Maristela, no 9º da pauta, inscrito o doutor Sávio Brant Mares, pelo recorrente. Estou conhecendo do recurso ordinário interposto pelo reclamado. No mérito, estou negando-lhe provimento. Doutor Sávio, com a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores, ilustríssimos membros desse parquê, eu gostaria de chamar a atenção, excelência, no seguinte sentido. Esse caso trata-se, na verdade, de um atestado médico que foi juntado pelo reclamado no dia, na verdade, há 2 dias antes da assentada em que ocorreu junto ao juiz de Curvelo. E quando da juntada deste atestado médico, informando que ele não poderia comparecer em decorrência de dores abdominais, na audiência de instrução a se realizar perante aquele juízo, a juíza ela ficou de analisar acerca ou não do conhecimento do atestado quando da sentença. Fato é, excelência, que o próprio atestado médico informava que ele não poderia comparecer à audiência, não obstante não constar expressamente a impossibilidade de locomoção. Fato é que esse tribunal, assim como o TST, já entendeu que não há de se falar em constar de maneira expressa a impossibilidade de locomoção para o conhecimento do atestado médico. Por isso, a gente pede a nulidade do processo desde a sentença, retornando os autos à origem para a reabertura da instrução processual. Bom, há uma súmula 122 do TST que regula a questão. E a súmula diz que o atestado deverá conter a impossibilidade de locomoção. E, no caso, o atestado não fala nem que ele estava impossibilidade de comparecer à audiência. Impossibilidade de comparecer ao trabalho, citou um CID, que corresponde a dores abdominais inespecíficas. Então, o reclamado não atendeu ao disposto na súmula 122. Eu até tenho entendido que há casos em que o médico não coloca a impossibilidade de locomoção. Por exemplo, quando ele dá um atestado falando que a pessoa está internada. Aí não precisa, está internada, não pode sair do hospital. Ou está em câncer em estado terminal. Então, dependendo da doença, eu flexibilizo a súmula. Mas, nesse caso, dores abdominais inespecíficas, com a declaração de impossibilidade de comparecer ao trabalho. Não sei se o trabalho dele demanda muita força física, não sei. Então, nesse caso, eu aplico a súmula em sua inteireza, doutor. Maristela, a senhora me permite isso da tribuna? Na verdade, se ele não poderia comparecer ao trabalho, efetivamente ele não poderia comparecer à justiça, mesmo porque nós estamos falando de uma comarca próxima, mas não é na mesma cidade. Então, com a devida vênia, só queria chamar a atenção para esse ponto. Tá. Tudo bem, doutor. Como há uma súmula, né, então eu estou obedecendo à súmula porque eu entendi que o atestado foi bastante genérico. E eu agora submeto a minha proposta de voto ao segundo votante. De acordo, senhor. A súmula é bem clara, ela exige a declaração de impossibilidade de locomoção. E o atestado ele simplesmente se limitou a afastar do trabalho por 3 dias, mais nada, e colocou o CID. Então, eu acompanho integralmente, presidente. Doutor, e assim fica proclamado o resultado. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Prosseguindo na pauta da doutora Maristela, no 25, inscrito o doutor Hugo Martins Abud, pelo recorrente reclamante. Bom dia. Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pelas partes, à exceção dos documentos anexados às razões recursais do autor. No mérito, eu estou dando parcial provimento ao recurso reclamante para conceder os benefícios da justiça gratuita, o isentando do pagamento das custas e para acrescer da condenação o adicional de insalubridade em grau médio a ser calculado sobre o salário mínimo durante todo o período contratual, com reflexo em aviso prévio, férias mais um terço, 13º salário, fundo de garantia mais 40%. Estou negando o provimento aos recursos das reclamadas. As reclamadas deverão arcar com os honorários periciais fixados
por serem sucumbentes no objeto da perícia. E, para a finalidade do artigo 832 da CLT, eu declaro a natureza salarial das parcelas deferidas, exceto se reflexos em férias indenizadas mais 1/3 e fundo de garantia mais 40%. Excelência. Bom dia. Primeiro, cumprimento Vossa Excelência, assim cumprimento os demais desembargadores, o representante também do Ministério Público do Trabalho, os demais servidores e demais advogados aqui presentes. Pelo que eu entendi, então, a senhora deu parcial provimento e negou os recursos das reclamadas. É isso, né, Excelência? Perfeito. Ok. Uma vez afastada, então, a condição de gerente de operações, e assim deveria ser mesmo este caso, o recurso e a sustentação vai no sentido, então, Excelências, em relação ao prêmio de produção e a quantidade de horas extras que foram atribuídas pela sentença. Com a devida vênia, as testemunhas ouvidas pelos reclamados eram um funcionário que nunca trabalhou com o reclamante, posto que foi contratado posteriormente, e depois a segunda testemunha, o próprio gerente dele, diretor nacional desta multinacional chamada Boart Longyear. Obviamente que no seu depoimento tentou o senhor Salvatore, que era o gerente nacional, desqualificar os pedidos feitos pela inicial no sentido de afastar o cargo de gerência. Ocorre que os documentos que são contemporâneos ao contrato de trabalho, e aí eu digo a Vossas Excelências, todos os e-mails juntados nos autos enviados por Salvatore a Matheus, que é o reclamante, são no sentido de que o Matheus deveria ficar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. As testemunhas trazidas pelo reclamante, Excelências, são testemunhas de campo, são técnico de segurança do trabalho e perfurador de sonda. Esses funcionários declararam em seus depoimentos que trabalhavam com o Matheus todo dia, que iam com o Matheus no carro para a sonda. Declararam que Matheus ficava a maior parte do dia nestes locais. Portanto, a sentença, entendo que há equívoco, quando presume que Matheus trabalhava somente de segunda a quinta-feira em campo e que, portanto, iria para sua casa ou retornava a Belo Horizonte a partir de quinta-feira, sexta, sábado e domingo, então 3 dias. Na verdade, a sistemática de um campo de perfuração, em que os equipamentos são muito caros e a produção deve ser levada em conta, ela roda 24 horas por dia. Então, nesse ponto, eu peço, com a devida vênia, a Vossa Excelência, que seja revista a decisão no sentido de condenar os reclamados ao pagamento de horas extras durante todo o período, já que é inconteste nos autos que durante todo o período Matheus ficava em campo. O segundo ponto diz respeito ao prêmio de produção, pois dentro do organograma da empresa reclamada, Boart Longyear, não havia, uma vez afastada a função de gerente, como é o caso dos autos, o imediatamente inferior seria o supervisor de produção. A sentença vem também no sentido dizendo que Matheus era sim um supervisor, mas não tinha poder de fidúcia. E sendo supervisor, Matheus deveria, então, ter jus também ao prêmio de produção. A sentença atribui a Matheus o ônus de comprovar o valor devido, o que isso me parece até draconiano, já que é impossível que o próprio reclamante tenha condições de apresentar em juízo provas que são das próprias reclamadas, a sistemática de pagamento de prêmio de produção. Mas existe também nos autos, Excelência, documentos comprobatórios, e eles foram destacados no recurso ordinário, dizendo que alguns gerentes, Matheus não é gerente, mas alguns gerentes também recebiam prêmio de produção. Assim, eu concluo a minha sustentação oral, agradecendo a oportunidade de falar em nome de meu cliente e pedindo, então, que seja estendido durante todo o período as horas extras, não só limitando ao que consta na sentença, e também para que seja fixado o prêmio de produção. Muito obrigado, Excelência. Eu vou me ater ao que foi sustentado na tribuna, porque as horas extras eu já dei um provimento parcial. Em relação ao prêmio de produção,
A testemunha Ulisses Tamoio, apesar de afirmar que o autor dava apoio técnico às operações de campo, também afirmou que quem tomava as decisões operacionais do campo eram os supervisores operacionais. Então, esse depoimento, para mim, foi decisivo. A testemunha Salvatore esclarece ainda que, dentre os gerentes, somente o da filial é que recebia prêmio de produção, como demonstrado no relatório de ID, eu cito 2B 5209. E não há qualquer indício de identidade das funções entre este cargo e o do reclamante. Estou mantendo a sentença nesse sentido. Passo a palavra ao segundo votante. De acordo, excelência. Terceiro. Eu estou de acordo, somente fico vencida na concessão da justiça gratuita ao autor, porque o padrão remuneratório dele, ele recebia mais de R$21 mil por mês. Então, acho que ele não é pobre. Legal, não, mas eu fico vencida. Tá, e assim fica proclamado o resultado. Muito obrigado. Prosseguindo na sala da doutora Maristela, no 26 da pauta, inscritos doutor Marcos Vinícius da Cruz, pelo recorrente reclamante, e doutor Gustavo Pimenta Couto, pelo recorrente reclamada. Bom, estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes. No mérito, estou dando parcial provimento ao recurso da reclamada para a. Reduzir o valor da indenização por danos morais pelo uso indevido da imagem para R$2.000. Excluir da condenação a restituição do valor de R$ 1.003,85 referente ao desconto de ticket de refeição superveniente à dispensa. C. Determinar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, TRD, para a correção monetária dos débitos trabalhistas até o dia 24/3/2005, sendo que, a partir do dia 25 de março de 2005, a correção deve ser realizada pelo IPCAE. Ao recurso reclamante, estou negando provimento e mantenho o valor da condenação, porque ainda é compatível. Bom dia, eminente desembargadora, presidente, extensivo aos demais magistrados, aos membros do parquê, serventuários, demais colegas aqui presentes. Vou chamar a atenção um processo relacionado à questão do cargo, do chamado cargo de confiança, aquilo que nós tratamos lá no artigo 62, no inciso 2º da nossa CLT. Nesse caso, data vênia, eu eis de discordar com o não provimento do recurso do reclamante no que tange também a não concessão das horas extras, visto que se pôde auferir dos autos naquele momento que o reclamante não tinha poderes necessários de representação, de gestão, para se caracterizar uma fidúcia extraordinária. Por que eu começo falando que não tinha esses poderes? Vamos aos autos. Ao ID 804-B425, nota-se explicitamente um cartão de ponto do reclamante, ainda na função de gerente. Ou seja, o alegado cargo de confiança por parte da reclamada, ele, com um certo período dele como gerente, ele havia o controle notório, direto, de ponto. E o que foi juntado aos autos? Tanto o preposto como a testemunha obreira relatou que, o preposto relatou que os cartões são semelhantes àqueles aplicados na reclamada e que se pôde constatar que a reclamada não se insurge contra o teor ou mesmo contra o conteúdo daquele documento, uma vez que em nenhum momento ela se insurgiu contra aquele documento de uma forma a dizer que não era verossímil aquele documento, aquele cartão de ponto ali apresentado, o que ficou notório nos autos. A testemunha obreira diz que, por tempo, se utilizaram de cartões de ponto, depois voltaram por um período a registrar o ponto, o senhor André. No que tange o poder de representação, foi verificado que o reclamante, enquanto gerente, ele não tinha nenhuma procuração ou sequer um documento capaz de mostrar que ele tinha um poder de representação da reclamada perante a terceiros. De fato, nós verificamos que o reclamante sim estava inserido na questão operacional da loja, que é uma questão diferente de uma fidúcia. Não podemos confundir, data vênia, uma questão operacional, aquele que se ativa em vários campos de uma loja, com uma fidúcia especial. De outro ponto, foi perguntado tantas testemunhas como do obreiro, como a testemunha do obreiro, como a testemunha da reclamada, se ele podia criar
ou alterar alguma meta da loja. Também foi dito que não podia. Em relação a isso, também nós podemos dizer aos poderes sim, de demissão, punição e admissão. A testemunha, o senhor Júnior, testemunha da reclamada, enquanto o seu depoimento, ele disse que qualquer demissão, qualquer admissão tinha que ter autorização do RH. E falando nisso, é o que foi confirmado pela fala do preposto 2 dias antes, numa outra audiência na 40ª Vara do Trabalho, 2 dias antes, em que o preposto, num processo que se discutia as mesmas razões, ele disse que quem tinha poder na empresa para admitir, demitir e aplicar punição, que essa ata foi juntada, foi dado vista reclamada no encontro da instrução processual, era o RH. Justo 62. Era o RH. Não teria como o reclamante, por si só, aplicar a punição. Então, assim, não podiam fazer metas. Havia cartões de ponto. Quando retirados os cartões de ponto, havia outras formas de controle de jornada. Se não, a presença física do regional, que quem de fato detinha os poderes de mando, gestão e representação. Havia controle por audioconferências, por telefonemas, por e-mail, por WhatsApp, o que ficou confirmado. E ainda, o próprio juízo diz que não tem como, mesmo tendo o cartão de ponto, contraria, a data vênia contraria a lógica do cargo de confiança, que ficou bem exposto, data vênia, nessa questão. Então, assim, obviamente, não se pode, assim, atribuir que ele seria um longa-manos, a extensão da mão do empregador, se ele não tinha poder de admitir, o que foi confessado pela própria reclamada. E o que chama atenção é que o senhor Júnior, que era o depoente da reclamada, falou: eu nunca vi o reclamante, no seu depoimento está cravado. Ele disse: eu nunca vi o reclamante aplicar uma punição, eu nunca vi o reclamante dispensar, mas sei que qualquer demissão, qualquer admissão tem que ser aprovada pelos recursos humanos da empresa. Ora, data vênia, eu peço a reforma do julgado nesse sentido, para que seja considerado que ele não tinha mesmo o cargo de confiança. Não poderia ser considerado um longa-manos, porque faltou essa fidúcia especial. Obviamente, ele tinha assim, função de responsabilidade? Obviamente, sim. Tinha liderança? Tinha. Mas não chegava a um ponto de uma fidúcia especial, uma vez que não, por tudo que se expôs, pelo menos pelo cartão de ponto apresentado nos autos, com o nome do reclamante, constando, inclusive, na função de gerente. O cartão de ponto consta como função de gerente. Ele estava registrando o seu ponto, ou seja, controle direto da jornada de trabalho. E pelo controle indireto, outras formas, meios eletrônicos, meios físicos, e assim. Por essas razões, eu peço, data vênia, peço a reforma da decisão nesse sentido. Muito obrigado. Agora, o advogado reclamado. Primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar os excelentíssimos senhores desembargadores, o ilustre representante do Ministério Público e todos os demais presentes. Eu estou para sustentar pela reclamada. Excelência, eu gostaria de aguardar para saber se há divergência do voto em relação, especialmente, ao IPCA. Há divergência, sim, com relação ao IPCA. Há divergência? Excelência. Mas a divergência até é favorável ao senhor. Não, sim. Excelência. Então, o voto atende meus anseios, brilhantemente, e, na verdade, eu encerro minha sustentação agradecendo. Bom, em relação ao cargo de confiança, se o doutor tivesse sustentado antes da alteração do 62, que o 62 ele foi alterado em 94, então, ele foi flexibilizado agora, com a nova redação, nova não, já está antiga, redação do 62, até os chefes de departamento, não é gerente, não, são considerados exercentes de cargo de confiança. Não há necessidade de o gerente ter poderes completos de mando e representação, de gestão. Basta que ele tenha uma fidúcia especial e um salário diferenciado. E as próprias testemunhas do reclamante confirmaram que ele era a autoridade máxima da agência, ele tinha a chave do cofre. E a questão das punições, tratando-se de uma empresa de grande porte, é óbvio que ela uniformiza procedimentos. Então, não coloca na mão do gerente
toda essa questão de dispensa, de admissão, é deslocado para os recursos humanos. Então, provado que ele era autoridade máxima, só se reportava ao gerente regional, eu não posso considerá-lo um empregado comum. Ele era autoridade máxima, para mim, é o que basta, a menos que ele recebesse R$1.000, R$2.000, um salário 2. Não era o caso dele. Então, com essa prova dos autos, eu entendo que está caracterizado, sim, o exercício da confissão de confiança pela redação do artigo 62. E, quanto ao mais, eu estou mantendo, eu só vou me ater a essa parte da sustentação, porque há vários advogados ainda para sustentar. Segundo votante. De acordo com o voto de Vossa Excelência, quanto às horas extras, para mim aqui está claríssimo que ele era o chefe da filial ou gerente da loja, data máxima. Quanto ao recurso reclamado, eu dou um provimento para afastar a incidência do IPCAE por aplicação da Lei 13.467 de 2017. É a minha proposta de voto. Estou acompanhando o voto de Vossa Excelência, só em relação ao IPCAE, que eu também estou acompanhando a divergência. Aí, então, eu fico vencida quanto ao IPCA, e assim fica proclamado o resultado. Agora, passando para a sala de relatoria do doutor Rodrigo, no 8º da pauta, inscrita a doutora Patrícia Peixoto. Pelo agravante, informou que só irá apenas assistir ao julgamento, doutor. Pode falar do cartão, esqueci de falar. Oitavo da pauta, senhora. Oitavo da pauta. 10.391-20, 20.503-0021. Agravo de petição. Estou conhecendo o agravo de petição, dou provimento parcial ao apelo para determinar a retificação dos cálculos de liquidação, a fim de que, para o cálculo das horas extras laboradas além da 44ª, seja excluído o cómputo das horas trabalhadas em domingos, ficando limitada a apuração do labor de segunda a sábado. Custas processuais no importe de 44 pela executada. Segundo votante? De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente. E assim fica proclamado o resultado. Ainda na pauta do doutor Rodrigo, no 9º da pauta, inscrito para sustentar doutor Fernando José de Oliveira pela agravante reclamante. Com a palavra, o senhor relator. Presidente, eu estou conhecendo o agravo interposto, porque próprio tempestivo, no mérito, nego provimento ao apelo, mantendo a sentença por seus próprios jurídicos fundamentos. Com a palavra, doutor Fernando. Igreja Turma, ilustre presidente, demais pares, doutora Procuradoria, com a decisão do relator de negar provimento ao agravo, espera que os demais pares acompanhem a proposta de voto do ilustre relator e assim mantenha o despacho muito bem fundamentado pelo meritíssimo juiz da terceira vara. Ele não está pelo agravante, não, doutor? O senhor está pelo agravante? Estou pelo agravante. Tá. Não, pela agravada. Ah, tá. Por isso que eu estou estranhando. Agravada é reclamante. Ah, tá, ótimo. Essa daqui é só. Passa a palavra ao segundo votante. Estou inteiramente de acordo, senhora Terceira presidente. votante. De acordo, presidente. E assim fica proclamado o resultado. Muito obrigado, excelência. Bom dia. Bom dia, doutor. Ainda na pauta do doutor Rodrigo, no 24, inscrito doutor Guilherme Renato Gonti Jauara, pelo recorrido. Parece que o advogado não se encontra presente. Pode apregoar. Então, passando para a sala da doutora Sabrina. Pois é, então, mas já está aí, vamos voltar? Vamos. Você não acha melhor? Ah, sim, advogado. Doutor Guilherme Acho que a gente Renato. espera. Melhor esperar? Ah, então, vamos esperar para ver se o advogado aparece. Vamos passar para o próximo. Desceu na outra sessão. Você conhece ele, doutor?
Então, vamos passar para o próximo e deixar esse aí suspenso. Então, passando para a sala, doutora Sabrina, no 7º da pauta, é inscrito o doutor Bruno Martins Miranda de Assis pela recorrida reclamada. Posso? Estou rejeitando a preliminar suscitada em contrarrazões e conhecendo do recurso interposto. No mérito, nego-lhe provimento. Excelentíssima Presidente, se me permite, eu aguardaria eventual divergência, eis que o voto atende aos anseios da recorrida. Passo a palavra para o segundo votante. Senhora Presidente, antes de mais nada, acuso o recebimento de memorial e estou acompanhando integralmente o voto da excelentíssima juíza relatora. Também eu acuso o recebimento de memorial e o advogado lá no gabinete. Também acompanho a senhora relatora e assim fica proclamado o resultado, doutor. Já atende, né? Atende. E assim fica proclamado o Pela resultado. ordem, também acuso o recebimento de memorial. Ah, tá. Obrigado. Ainda o doutor Bruno, também inscrito para sustentar no 21 da pauta da doutora Sabrina, pelo recorrente reclamada. A palavra, senhora relatora. Estou conhecendo dos embargos de declaração da primeira reclamada e, no mérito, dou-lhes provimento para, sem imprimir efeito modificativo ao julgado, conhecer do recurso ordinário por ela apresentado e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o acórdão no sentido da manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, porquanto já analisadas as razões e as matérias consignadas no recurso ordinário da hora embargante, no acórdão proferido à unanimidade por esta turma, inalterando, portanto, o deslinde da lide. Com a palavra, o advogado que se encontra na tribuna. Senhor Presidente, nesse caso, se não me engano, são 2 recursos, né? O outro já foi julgado, doutor. No primeiro acórdão, no primeiro julgamento, não foi conhecido o recurso da reclamada, porque houve um engano com relação ao depósito recursal. Então, agora, a empresa entrou com embargos, nós estamos conhecendo do recurso dela. Essa primeira reclamada é a Manpower. Manpower. E o recurso da ABC, que já havia sido julgado? Já tinha sido julgado, tanto que não está sendo alterado o julgado anterior. Ah, não, então eu me abstenho da sustentação, pois eu estou pela ABC. Palavra o segundo votante. É isso mesmo. Inclusive, para examinar, foi um negócio, eu tive que ir e voltar. Eu estou acompanhando integralmente o voto. Eu também, como terceira votante, estou acompanhando integralmente o voto e assim fica proclamado o resultado. Obrigado. Prosseguindo na pauta da doutora Sabrina, no 16 da pauta, inscrito o doutor Wagner Antônio Daibert Veiga, pela reclamante recorrente, e doutor Miguel Henrique Valadares, pela recorrente reclamada Lael Varela Educação e Cultura Limitada. 16 da pauta, doutora Sabrina. Palavra, senhora relatora. Pois não. Estou conhecendo de ambos os recursos. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante e dou provimento parcial ao recurso das reclamadas para afastar a obrigação de retificar a CTPS do reclamante e excluir da condenação o pagamento das gratificações natalinas, férias, fundo de garantia, multa de 40% e repousos remunerados referentes aos períodos não anotados na CTPS do autor. Excluir da condenação a indenização pelo desgaste do veículo, fixado em R$ 400 por mês. Excluir da condenação a indenização por danos morais de R$ 300 mil, julgando improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, invertidos os ônus da sucumbência,
devendo o reclamante arcar com as custas de R$ 20 mil, calculadas sobre o valor atribuído à causa de R$ 100 mil, isento por ser beneficiário da justiça gratuita, vencida essa relatora neste particular. É a minha proposta. Com a palavra, o advogado reclamante. Excelentíssima desembargadora relatora, demais desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas. Data vênia, eu ouso discordar da decisão, do voto da relatora, já de início destacando alguns fatos muito importantes desse processo. Número 1, chegamos a ter testemunhas, e uma das testemunhas, Lenise, por exemplo, diz: fui contratada pelo reclamante. Como professor, que é onde ele tinha carteira assinada em alguns momentos do contrato de trabalho dele, que começou lá no início, há mais de 20 anos, e terminou há pouco mais de 2 anos, se Vossa Excelência observarem, a própria testemunha diz: eu fui contratada por ele. Professor não contrata ninguém, data vênia. Pessoa jurídica, se ele era uma pessoa jurídica de fato, como que ele pode contratar alguém sendo uma PJ que presta serviços para uma instituição de ensino? Como não ter vínculo empregatício, a não ser que a testemunha tenha mentido? A não ser que Vossa Excelência entenda que os depoimentos das testemunhas ouvidas foram tendenciosos a favor do reclamante. Mas, na verdade, essa testemunha ela disse o seguinte, essa testemunha Lenise: eu fui contratada por ele. Ele tinha uma sala dentro da faculdade, em Muriaé. Ele vinha, em média, 3 dias por semana ele trabalhava lá, e é verdade que ele prestava serviço para outras instituições de ensino. Isso é fato, mas isso não é impeditivo do vínculo empregatício. Ele assinava os diplomas. Quando que um professor, por exemplo, da área que ele dava aula num curso, por exemplo, de área de biológicas, de ciências biológicas, por exemplo, ele ia assinar diploma de direito ou de jornalismo, sendo professor ou sendo PJ? Com a devida vênia, a prova testemunhal ela é muito forte. Não se pode entender, se ele tivesse tido um cargo, por exemplo, nos períodos que ele foi contratado como empregado, um cargo de direção, eu até entenderia, com a devida vênia, que poderia se entender: não, ele teve uma atividade extra, como prestou um serviço na condição da pessoa jurídica que ele tinha uma empresa, e que a instituição de ensino o contratou para tal fim, mas na atividade dentro da empresa, como empregado em algumas atividades, ele, por exemplo, tinha um cargo de confiança, por isso ele representava o reitor nas formaturas, fato também provado amplamente pelas testemunhas. Chegou a ter um fato interessante no processo, que, inclusive, salvo engano, constou na ata. Uma pessoa que estava ouvindo a audiência, uma advogada, quando alguém disse: não, ele não assina diploma, ela levantou atrás do juiz, em frente ao juiz, falou: peraí, ele assinou o meu diploma, eu formei na faculdade, ela formou em direito, ele não tem nenhuma formação jurídica. Ele era, na verdade, alguém formado em química, com mestrado e doutorado na área de ciências biológicas e química. Ele assinou o meu diploma de formando em direito. Como poderia, a não ser que, se ele, como PJ, pode assinar, como uma pessoa jurídica que a empresa contrata para prestar serviço, ele pode assinar diploma de um estudante, ele pode representar o reitor, ele pode fazer reunião e ser a pessoa com quem todos eram subordinados. É interessante que todo mundo reconhece que ele foi diretor de ensino, diretor em várias oportunidades, inclusive 10 anos, em períodos que ele não teve carteira nenhuma, ele não tinha carteira de trabalho. A moça, teve uma que entrou em 2004 e disse: eu entrei, ele estava lá, ele era o diretor de ensino da faculdade. Ele foi contratado, sim, na ajuda de criar a universidade, a faculdade, isso é fato, ele tem essa expertise. Mas depois ele entra para isso e vai se colocando, pela capacidade dele, como alguém que passa a comandar em nome do dono da faculdade, com uma faculdade particular, de uma família conhecida na cidade de Muriaé, de políticos. Eles montam uma faculdade que hoje é enorme, tem curso de medicina, curso de jornalismo, curso de direito.
de várias áreas. Ele passa a ser reconhecidamente, durante 20 anos por aí, o diretor da faculdade. E, tanto que houve uma fritura, isso aí, inclusive, o dano moral deferido, para que colocasse outro diretor e ele passou a perder as funções dele. Então, a questão do vínculo, na verdade, passaria por essa análise dos depoimentos das testemunhas. Porque eu entendo claramente que o vínculo é sempre algo muito subjetivo. Né? Já são quase 30 anos de advocacia e sei da subjetividade do tema. Mas essa prova é muito forte. Não tem jeito de um professor admitir e demitir outros professores se ele não tiver cargo de confiança. Não tem jeito dele ser o substituto do reitor ou do dono da faculdade nas formaturas e ainda assinar o diploma de cada aluno. Então, com a devida vênia, no início, assim, de plano, eu destaco que, independente do período, e Vossa Excelência podem perceber, essas atividades que ele cumpriu não faz referência a período de carteira ou sem carteira, porque em 2004 ele não tinha carteira de trabalho anotada. Mas em 2004 ele já tem testemunha nos autos falando, não, ele que mandava aqui, ele era na parte de ensino quem comandava a faculdade. Em Muriaé e também em Belo Horizonte, quando a faculdade foi criada também em Belo Horizonte. Então, na verdade, o vínculo, nesse caso, com a devida vênia, eu entendo que a prova pode ser analisada de várias formas, ela salta aos olhos. Se uma análise assim, detida desses depoimentos das testemunhas, ela salta aos olhos, porque basta talvez esse primeiro, assim, partir desse primeiro ponto. Como pode um professor ter tantos poderes? Ou como pode uma PJ ter tantos poderes dentro de uma instituição? Nós não estamos falando de uma situação que ocorreu depois da reforma trabalhista, onde a gente, vamos dizer, no mínimo, poderíamos discutir hoje autonomia, prestação de serviço, temos aí se é constitucional ou não, mas nós temos uma lei hoje dizendo um caminho novo, mas nós estamos falando, né, de tudo que aconteceu, que foi antes de novembro de 2017. Então, eu peço, vênia, para que Vossa Excelência reflitam, que talvez apurem novamente os depoimentos, leiam com calma os depoimentos, para que isso não é um pedido realmente, porque é a última expectativa dele, está aqui no segunda instância, porque depois nós vamos discutir fatos, eu não vou conseguir reformar, ou pelo menos rediscutir isso. É muito importante esse processo, porque esse processo ele é originário realmente de alguém que fundou uma faculdade, ajudou a tomar conta e foi quem dirigiu essa faculdade na prática, sendo professor em poucos momentos, concomitante como diretor de ensino, saiu pela porta dos fundos porque se bateu contra procedimentos que ele não aceitava e que o nome dele passava a ser incluído para atividades que ele não aceitava, como número de alunos maior no vestibular do que o permitido. Então, ele acabou tendo que ser colocado numa fritura e saiu. Só que esse modo de trabalhar com ele, ora como empregado, ora como pessoa jurídica, ora como as duas coisas ao mesmo tempo. Se observarmos o conjunto do tempo e todos os depoimentos que temos nesse processo, se percebe que é uníssono. Como ele começou, e aí ele vai tomando força no trabalho dele, no primeiro momento como alguém que ia montar uma faculdade, pela expertise que ele tinha, dali ele passa a ser o responsável pelo ensino. Não é possível que um responsável pelo ensino de uma faculdade do tamanho da reclamada possa ser considerado autônomo. É até um capso de minúsculo para a faculdade, data vênia. E uma ilegalidade diante dos princípios do direito do trabalho. Então, eu peço que Vossa Excelência, eu estava até preparado, eu reconheço que eu estava preparado aqui para trabalhar a questão da perícia, porque realmente eu achei que o laudo pericial, eu não estava realmente pronto, eu não pensava que o vínculo poderia ser revisto em razão da prova testemunhal farta. Mas venho aqui falar sobre isso porque eu estou desde o início nesse processo e conheço bem cada passo dele. E se Vossas Excelências, por acaso, tiverem a
a intenção de ou rever o processo, estudar melhor as provas, ou até reformar e repensar a decisão. Eu gostaria de destacar também, em relação à prova pericial, que tudo que foi perguntado ao perito, por exemplo, existe prova de pagamento extra-folha nos autos? Senhora, está no meu prazo, né? Tá, perdão pelo... É porque o caso é um pouquinho complexo, mas eu vou terminar. Tá. Olha a resposta do perito, é inacreditável. Existe prova de pagamento extra-folha? Não tem recibo do pagamento extra-folha. Meu Deus, se tivesse recibo do pagamento extra-folha, não precisava de perícia. Mas tem todo o extrato bancário dele, com depósito feito pela empresa. Mesmo com contrato de trabalho em vigor, tinha depósito que não era nem depósito de salário e nem depósito na pessoa jurídica que teve que ser dado nota fiscal para ele receber parte do salário. Era uma terceira forma de pagamento e o perito simplesmente disse, não tem recibo do pagamento extra-folha. Então, a prova pericial tinha que voltar. Eu fiz o pedido para o meritíssimo juiz de Muriaé, ele deferiu a prova na hora da sentença, voltou o processo, baixou em diligência, fizemos a prova pericial, as respostas foram inacreditáveis, eu fiz o pedido de esclarecimento, foi indeferido e julgado improcedente. Então, com a devida vênia, também, se Vossa Excelência ultrapassar a questão meritória, né, em relação ao vínculo, que se repense a possibilidade de voltar e para poder fazer a prova, que é uma garantia constitucional da ampla defesa. Né? Porque eu tive essa garantia para produzir a prova em relação ao vínculo. Mas em relação à redução salarial, que aí se entendida como remuneração da remuneração, porque era uma loucura a forma que ele recebia, essa não foi permitido a mim fazer a prova. Muito obrigado, desculpa ter me alongado. Tá? A palavra, advogado da empresa. Excelentíssimo desembargador presidente, excelentíssima relatora, excelentíssimo os demais julgadores que compõem essa eminente turma julgadora. A situação dos autos aqui, embora o teor da sustentação oral do ilustre advogado reclamante tente demonstrar o contrário, ela converge justamente para a proposta de voto adotada pela eminente relatora. Não há aqui, nos períodos sem anotação da carteira de trabalho, a existência do alegado vínculo de emprego e nem da unicidade contratual constatada na sentença de origem, que, aliás, pela simples leitura dos próprios fundamentos, se percebe ali já, assim, à primeira vista, que os fundamentos eles são vagos e inconsistentes, sem detalhar as reais circunstâncias ocorridas aqui no processo. Antes da criação da faculdade, da Faminas, o reclamante ele era consultor já com notória expertise na área, prestava assessoria para diversas outras instituições de ensino e foi contratado para este fim específico, para esta atividade específica, sem vínculos de emprego, para criar e montar a criação daqueles 6 primeiros cursos ali que seriam oferecidos pela faculdade. Então, isso ocorreu, não houve vínculo de emprego, sequer havia sede própria da faculdade, ele trabalhava na sua própria residência, fazendo seus próprios horários, desenvolvendo as suas próprias atividades, era o senhor ali do seu efetivo trabalho, da sua prestação de serviço. Houve período, sim, que ele foi contratado, mas foi para exercer uma função de professor em um determinado período, com a carga horária reduzida, e, no último período, realmente, ele foi diretor de ensino, com carteira de trabalho assinada. Quando foi diretor de ensino, realmente tinha todos os poderes inerentes ali à função. O que foi retratado aqui da tribuna, como um professor admite um outro professor, não é essa questão, isso não acontecia. A questão de admitir, de demitir, de dispensar, foi realmente feita quando ele exerceu a função de diretor de ensino da faculdade, com carteira
registrada, que é o último período contratual. Cabe também destacar aqui que o reclamante, ele trabalhava como diretor de ensino, com regimes de tempo integral, para várias outras instituições de ensino. Trabalhou com carteira assinada para diversas instituições de ensino, como foi alegado aqui na inicial, o regime de tempo integral, 40 horas semanais. As atividades que foram objeto dos contratos de prestação de serviço eram específicas, pontuais, realizadas sem qualquer vínculo de emprego. A realidade aqui é essa. Então, sem querer me alongar, e pedindo que seja acompanhada a proposta da eminente relatora, para que o recurso ordinário seja provido, reformando integralmente a sentença de origem. E é assim que se espera, e agradeço a atenção e muito obrigado. Com a palavra, a senhora relatora. Pois não, presidente. Com relação à perícia, não vislumbrei prejuízo nenhum ao reclamante. O perito respondeu todos os questionamentos a ele dirigidos, só que, infelizmente, não satisfez o reclamante. Então, acho que não é motivo para não houve cerceamento, nem é motivo para nulidade. Quanto ao vínculo propriamente dito, há 2 períodos controversos, porque os outros ele tinha carteira assinada, de 15/10/99 a 31/8/2004 e de 12/3/2009 a 31 de janeiro de 2012. Realmente, conforme o doutor procurador do reclamante falou da tribuna, a prova é bem forte, iniciando pelo depoimento do próprio reclamante. O depoimento pessoal fala que ele foi contratado em outubro de 2009, inicialmente na elaboração de projetos para credenciamento da ré junto ao MEC, era um senhor profissional com grande expertise, como foi falado, e quando da contratação, a ré ainda não tinha sido estabelecida, ainda não era estabelecida, ele trabalhava na própria casa e na mesma época, conforme o depoimento do próprio reclamante, ele ocupava o cargo de diretor-geral da Faculdade Ubaense Ozanam Coelho. Manteve vínculo com essa faculdade ubaense até o final de 2004. Então, acho que aí já começa a enfraquecer o vínculo pleiteado pelo reclamante. Já com relação à testemunha do reclamante, a Lenise, que o doutor também falou da tribuna, ela mesma informou que nunca viu o autor ser cobrado por horário de trabalho, nem sofrer advertência, que sabe que o autor prestou serviços para a Faculdade de Caratinga, não sabendo precisar que tipo de serviço, que ouviu falar que o autor havia tido uma escola em Ubá há muito tempo. Então, ele prestava serviço para várias escolas, e tanto que tinha também uma firma, como é que chama a firma dele? A TEC. Emitia notas fiscais para as reclamadas, sim, mas também emitia notas fiscais para outras empresas. Então, eu não vejo como reconhecer um vínculo específico do reclamante nesses períodos que não houve a assinatura da carteira. Ele trabalhava independentemente, sem subordinação jurídica, e eu acho que é muito sério reconhecer um vínculo tão prolongado com uma prova, a meu ver, tão frágil nesse sentido. Além do mais, os recibos de pagamento, notas fiscais, no valor de 16.513, sendo que esse valor de 16.513 foi em novembro de 2011. E, a título de exemplo, eu estou citando aqui, o contra-cheque de fevereiro de 2014, a remuneração de um diretor de ensino era de 2.582. Então, é praticamente impossível um empregado, um diretor, seja lá o que for, ganhar 16 mil de salário perto de outro salário muito tempo depois, muitos anos depois. Então, estou mantendo o meu voto, retirando essa exorbitante indenização de 300 mil, que isso a gente não fixa nem quando há óbito, efeito
cascata, nunca vi uma indenização tão grande assim. É como eu voto, presidente. Passa a palavra para o segundo votante. Senhora presidente, é um processo complexo mesmo, e aqui esse processo é complexo porque tem um jogo de datas e com contratos, essa é a TEC, essa empresa do reclamante, que prestou serviço para outras empresas. Quer dizer, você falar que foi obrigado a constituir essa empresa por determinação da reclamada, e não foi, a empresa já existia, prestava, ele tinha esse expertise mesmo. Deve ser complicado você fundar uma faculdade, porque os trâmites, tanto é que demorou a fundar essa faculdade, deve ser complicado, a burocracia junto ao MEC, ele tinha esse expertise, tanto é que ele fundou outras, ele ajudou a fundar outras. Por isso, senhora presidente, e pelo esse jogo de datas, você vê o depoimento pessoal dele, é muito claro quando ele fala que ele era diretor-geral de uma outra universidade, de uma outra faculdade, como é que ele poderia ser de duas ao mesmo tempo? Tanto é que ele fala que ele trabalhava só 2 tardes, parece, por semana, e dedicava 2 tardes para reclamar. Nessa questão burocrática aí. Senhora presidente, eu acompanho integralmente o voto da doutora Sabrina. Foi muito feliz em discorrer de todos os depoimentos, todas as provas produzidas. É assim que voto, senhora presidente. Bom, eu, analisando a sentença, eu achei a sentença um pouco lacônica, sabe, genérica, não tece a minúcias, como teceu a senhora relatora. E o que me chamou mais atenção foi essa diferença de pagamento dele, na época, R$16.000 por mês, quando um outro ganhava 2.000 e poucos, muito tempo depois. Então, é uma pessoa bem informada, assinou um contrato, não se trata de alguém que não tenha conhecimento jurídico, né? Porque, hoje em dia, o professor do gabarito dele tem noções de ter algumas noções jurídicas, e o voto foi muito minucioso. Eu tive dúvida, recorri aos depoimentos, recorri à sentença. Deixe-me ver se a sentença me dá uma luz, para ver se eu posso manter. Mas a sentença ela não desceu a minúcias. Então, eu estou acompanhando também a senhora relatora, em todos os sentidos. A questão de fato, pode falar, doutor, rapidamente. Até para esclarecer, essa questão do remuneração realmente é importante, porque ele realmente recebia 16 mil, mais ou menos, pela PJ, e 2.000 e pouco, sei lá, como professor. Quando ele volta, passa a ter vínculo, ele passa a ganhar na carteira R$2.000 ou R$3.000, mas ele continua recebendo por fora a diferença. Mas não ficou provado, né, doutor? Não, porque o perito não permitiu a prova. O perito respondeu que estava ali, por isso que eu falei que a perícia era fundamental, porque o perito ele fala o seguinte: eu não estou vendo o documento. Ele ainda fala assim, não tem nota fiscal do reclamante no processo. Meu Deus, do reclamante pessoa física não tem da pessoa jurídica. É a pessoa jurídica que estava atuando, a empresa camuflava o jeito de pagar. É impossível um diretor de faculdade ganhar R$2.000. Um diretor de faculdade ganha 20, ganha 15. Mas isso em que época? Isso foi mais no passado, né? Não foi não, agora. Em 2012, ele estava ganhando 16. 2011, doutor. Já tem 7 anos. Tá esclarecido, doutor. Obrigado. Nada. Agora, retornando para a pauta do doutor Rodrigo, no 24, inscrito o doutor Guilherme Renato Gontijo-Oara, pelo recorrido. 4, doutor Rodrigo. Senhor presidente, eu não estou conhecendo o recurso, porque é incabível aqui o valor da causa. O valor da causa é muito baixo, é aquele inferior a um salário mínimo, a 2 vezes o valor do salário mínimo. Então, eu não estou conhecendo o recurso por incabível. Guilherme, o senhor ouviu? O provimento não está conhecendo o recurso por incabível. Sim, processo de alçada, né? Processo de alçada. Processo de alçada. Lei 5584/1970. Então, o senhor pode extensar em relação a isso? Sim. Eu cumprimento Vossa Excelência, demais componentes desta egrégia turma, representante do Ministério Público, ou representante, como preferir. Eu prefiro aguardar a existência de algum voto divergente
porque como estou pela recorrida... Ah, você está pela recorrida? Sim, estou pela recorrida. Nesse sentido, eu prefiro aguardar. Desculpa, doutor, não percebi. Segundo votante? Estou de acordo. De acordo, presidente. E assim fica proclamado o resultado. Tá certo. Muito obrigado. Ainda na pauta do doutor Rodrigo, uma inscrição que foi feita hoje antes do início da sessão, no 17 da pauta, se inscreveu o doutor João Vitor Martins Vitória pela recorrente. 17 da pauta do doutor Rodrigo. Presidente, eu estou conhecendo os recursos no MEDO parcial provimento ao AP da reclamada para afastar o pagamento dos valores correspondentes à restituição da contribuição sindical e nego provimento ao recurso da autora. Mantenho o valor da condenação porque ainda é compatível. Com a palavra, advogado. Boa tarde aos ilustres embargadores, representantes do Ministério Público e demais presentes. Bom, vou me ater aos descontos e outro ponto quanto ao percentual da remuneração das horas extras. Quanto aos descontos, a reclamante pertencia à categoria diferenciada. Ela exercia a função de repórter. E todos os seus descontos foram destinados para sindicato diverso. Tanto que sua rescisão não foi homologada pelo sindicato que recebeu os descontos. Sua rescisão foi homologada por sindicato diverso, o sindicato ao qual deveria ser destinado os referidos descontos. E o segundo ponto, peço que se observe a cláusula 9ª da convenção coletiva, que trata do percentual de 60% de acréscimo sobre a hora extra normal e acréscimo de 100% para a hora extra prestada em folgas e feriados. É só. Obrigada, doutor. Com a palavra, o senhor relator. Presidente, vamos lá. É o seguinte, quanto ao percentual das horas extras, eu estou aplicando as normas coletivas e estou mantendo a sentença aqui. Quanto ao pedido da autora para que seja aplicado o adicional de 60%, a prorrogação das jornadas normais e de 100%, verifique se a sentença já deferiu desta forma. Data máxima vênia, mantém, então, minha proposta de voto. Agora, quanto às contribuições sindicais, a situação dela é o seguinte. Ela realmente, a reclamante, ela pertencia à categoria profissional diferenciada dos jornalistas. Deixa eu achar aqui, onde que está? Exatamente. Mas ela vivia numa situação exatamente assim. Ela pertencia à categoria profissional diferenciada dos jornalistas, mas trabalhava numa empresa que não estava vinculada àquele sindicato dos trabalhadores, sindicato das empresas de radiodifusão e televisão no Estado de Minas Gerais. Então, eu entendo que, nessa hipótese, a empresa ela pode, então, recolher a contribuição previdenciária dela para o sindicato dos jornalistas ou para o sindicato dos empregados daquela empresa. Data máxima vênia, ela fica numa situação dúbia aí e cabe à empresa recolher para um ou para outro sindicato, no caso aí. Então, essa é a minha proposta de voto. Segundo votante? De acordo, senhor presidente. Terceiro votante? E assim fica proclamado o resultado. Obrigado. Agora, por fim, na sessão do doutor Helder, se inscreveu para assistir ao julgamento no 6º da pauta, doutora Daniela Rodrigues Botinha, que irá somente assistir ao julgamento. 6º da pauta, doutor Helder. Senhora presidente, eu estou conhecendo o recurso ordinário oferecido pelo reclamante. No mérito, estou dando-lhe provimento parcial
para observar do lapso prescricional, deferir os reflexos da ajuda, alimentação e férias, mais um terço constitucional, horas extras, 13º salários, gratificações semestrais, licenças, prêmio, abono, prêmio, pecúnia, indenização, PAI e em FGTS, serão observados descontos previdenciários incidentes sobre ajuda, alimentação e suas incidências, 13º salário, férias gozadas, horas extras, gratificações semestrais, licenças, prêmio, abono e prêmio, pecúnia, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Houve uma divergência e eu acolhi a divergência. Eu acho que tem os juros de mora. Dá uma olhadinha como que está aí. A divergência só tinha o negócio da... Não, mas é porque agora que eu vi, o senhor fez o voto novo, né? Estava improcedente. Dá uma olhadinha nos juros de mora. Bora. Segundo parágrafo. Ah, tá. Esse voto é grande. Ah, tá. Vamos colocar. Serão apurados juros de mora de 1%. Aí eu vou modular. Serão apurados os votos, os juros de mora de 1% ao mês, a partir da data de ajuizamento da ação. E a questão da TR, vou aplicar TR até 25 de março, não é isso? Depois o IPCA e depois, a partir do surgimento da reforma trabalhista, da Lei 13.467, volta pela TR. Tá. Eu estou acompanhando o voto. E a terceira votante. Presidente, eu fico vencido, porque eu entendo que o auxílio alimentação do pessoal do Banco Brasil sempre teve natureza indenizatória, mesmo antes desse ACT, esse Acordo Coletivo de Trabalho de 1987. Peço vênia, mantinha a sentença no aspecto, fico vencido, então. A senhora entendeu o provimento, doutora Botinha? Entendeu? A senhora está pela reclamante? E assim fica proclamado o resultado. Tem mais algum? Acabaram os processos de sustentação oral. Vamos fazer um intervalo, um pequeno intervalo, intra-jornada? Certeza. O tribunal não tem que pagar hora extra? Vai esperando. Tá. Uma hora não vão querer. Ah, né? Muito bem, doutora Maristela. Olhos de lince. Hoje é o último, graças a Deus. Não, senhora.